Não, me deixa em paz. Eu nasci sozinho, eu não nasci gêmeo, não nasci com ninguém, nasci sozinho. Só quiser ir para um sítio. Não importa, imagina, não importa. Os clubes têm que entender. Quando tua cabeça já não está boa, mentalmente tu já não estás bem, tu tens que respirar, tu tens que apanhar outros ares, tu tens que fazer o que te faz feliz. Então, se o Vasco está a pagar o que a Lânia está a pedir, não podem começar a fazer confusão que não, ele não pode sair, ele não pode... Não, não faça isso. Me deixem ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque a vida daqui a pouco, o mundo pode acabar. Essa hora, se Deus que estiver lá no céu falar, rebenta tudo, Jesus desce. Hoje. Jesus tem que descer hoje. Jesus desce hoje, rebenta tudo e não vou jogar no Vasco. Então me deixa eu concretizar os meus sonhos. Só com a minha avó aqui na live vai dizer. Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho. Independentemente do clube onde eu vou jogar. Tipo, é meu sonho. Então me deixem ser feliz. O que é que eu posso fazer? É me pressionar, é não sei o quê. Não, não dá. Não sou foco artista. Eu sou artista, faço a minha arte, eu sou Picasso. Então, me deixem ser feliz. Os reforços, nós trouxemos hoje um amplo panorama no Bom Dia Gigante, na apresentação do Emerson Rocha, e a gente tem algumas novidades. Uma delas é que Benjamin Garré chega amanhã ao Rio de Janeiro, na parte da noite. Inclusive, amanhã o News vai ser apresentado pelo Emerson Rocha, e eu vou estar direto do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para receber o argentino, que hoje recebeu essa mensagem aí de Thomas Galdames, parente do ex-meio-campo do Vasco Galdames, jogaram juntos, estavam jogando juntos no Krylia Sovetov, e o Garré já deixou Antalya, já deixou Istambul, está nesse momento em Lisboa. Amanhã de manhã pega o avião e à noite, por volta de 8 da noite, vai estar chegando no Rio de Janeiro para reforçar o Vasco. 24 anos, nessa temporada fez 14 partidas, a temporada russa deu uma segurada por conta do frio, por isso que eles foram para a Turquia. Jogador com um gol marcado, não fez tantos gols assim, não está vivendo um momento exuberante, porque ele veio de uma lesão no ano passado, ainda está tentando se recuperar, tem 63 quilos, 1,71 m, e desses 14 jogos que jogou, 11 jogos como titular, e chama, apesar do problema de feitura de gols, mais assistências nesse período, é que ele melhorou muito, e isso é só você olhar no aplicativo SofaScore, que você baixa gratuitamente, na parte defensiva. É um jogador que melhorou muito na recomposição, muito na ajuda no meio de campo, roubando muitas bolas. Enfim, é um jogador que deixa saudades lá na Rússia, muitos elogios. Hoje, mais uma vez, conversei com meu amigo Grigory Tilengarten, que até achou estranho a saída dele, mas deu um detalhe muito importante. O futebol russo vive um momento, até em função da guerra, né, em que os investimentos não são tão altos. Então, o nível dos jogadores não é como outrora. A Rússia contratava jogadores muito grandes. E tem contratado jogadores médios, de baixo investimento. E o Benjamin Garré é um deles. É um jogador de um clube intermediário na Rússia, mas que mostra que o futebol russo tem investido pouco. O Garré é um jogador muito bom, me disse o Grigory, é um jogador de qualidade, ele já tinha falado isso, até brincou dizendo que é o Adson argentino, mas isso eu acho que foi um ponto importante. É um jogador de uma safra em que o futebol russo não investe mais tanto como investia, quando contratava jogadores por milhões e milhões. Em função da guerra, os clubes estão segurando um pouquinho, nem todo mundo também está querendo ir jogar na Rússia, em função desse conflito. Então, é um jogador que vem num bom nível. Não é um extra série, mas é um jogador bastante interessante, de 61 jogos nesse período na Rússia, 14 gols e 6 assistências. Esse já é jogador do Vasco da Gama, Benjamin Garré. Quem também está com tudo acertado, agora dependendo apenas de detalhes finais e viagem para o Brasil, é o atacante Nuno Moreira, atacante do Casa Pia, depois de praticamente uma semana negando o clube português, hoje finalmente admitiu. Olha, pequenos detalhes, mas está tudo resolvido, tudo encaminhado para o anúncio oficial do jogador.
que faz uma ótima temporada. Ele é extremamente elogiado em Portugal, jogador que está vivendo um grande momento, tem 23 jogos, 5 assistências, 9 gols, é um avançado, como dizem os portugueses, de muita qualidade, que joga mais pelo lado esquerdo. Ele tinha contrato com o Casa Pia até junho do ano que vem, e o Vasco teria que pagar a multa de 3,5 milhões de euros. E o Vasco deu ok, e isso acelerou a negociação. Havia uma dúvida quanto às garantias, porque houve no início da negociação do Cleiton, centroavante, que veio do Casa Pia também, uma dúvida. O Vasco deixou de pagar, mas como a gente já afirmou aqui, não há mais nenhuma dívida do Vasco com o Casa Pia, porque para emprestá-lo ao Rio Ave, o Vasco teve que pagar. E isso aconteceu. O Vasco vai fazer um pagamento de 1 milhão de euros inicialmente, como entrada, e vai parcelar os demais 2,5 milhões, mas a situação já está devidamente formalizada. A ideia é de um contrato de 3 anos com esse atacante, jogador que, como eu disse, tem sido muito elogiado, mas que tem uma curiosidade: ele nunca saiu de Portugal. Ele tem 25 anos, ele foi criado na base do Sporting, dos grandes clubes do futebol português, sediado em Lisboa. Ele foi base do Sporting desde sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, vai ao sub-23 do Sporting, sobe ao Sporting B, e em 2021 ele vai para o Vizela. E no Vizela, primeira oportunidade dele num time de primeira divisão profissional, na verdade, era um time que estava ascendendo depois de 3 tentativas de subir, ele é colocado no time principal do Vizela. E o responsável por isso, que mundo pequeno, né? Foi Álvaro Pacheco, o ex-técnico do Vasco. E hoje eu mantive contato com o Álvaro Pacheco e pedi a ele um depoimento sobre o Nuno, porque além de conhecer o Nuno, conhece o Vasco, apesar de ter ficado um mês aqui. E o Álvaro Pacheco nos mandou um depoimento que a gente vai colocar no ar agora, falando sobre o Nuno. Antes de mais, gostaria de dizer que é com enorme satisfação que vejo o interesse que o Nuno Moreira tem despertado e feliz por ter contribuído para o seu percurso. O Nuno foi meu atleta no Futebol Clube Vizela, numa altura em que tinha acabado de conseguir 2 subidas consecutivas do 3º escalão ao principal escalão do futebol português. Recrutei o Nuno à equipe B do Sporting, na época disputar a 3ª divisão, 3º escalão. Vi nele potencial e qualidades para se impor na primeira divisão portuguesa. Tecnicamente, era um jogador talentoso, tecnicamente evoluído, mas que precisava de melhorar alguns aspectos físicos e de defesa próprios de um miúdo que se estreava comigo na Primeira Liga. E ele complementa. Foi nesse processo de adaptação à liga profissional e de evolução pessoal que o Nuno se tornou no jogador que é hoje. Um jogador confiante das suas qualidades técnicas, diferenciadoras e com melhor definição. Forte no 1 para 1, bom drible, imprevisível por dentro e por fora, com facilidade na criação de espaços, definição no último terço e gol. Penso que se tiver tempo e espaço para se adaptar ao futebol brasileiro e se a torcida o acarinhar, poderá ser uma mais-valia para o Campeonato Brasileiro. Desejo-lhe as maiores felicidades. Palavras de Álvaro Pacheco, ex-técnico do Vasco, e que foi quem lançou o Nuno Moreira no futebol profissional, praticamente, no futebol principal, numa primeira divisão de Portugal. Os dois ok, Garré chega amanhã, Nuno deve estar chegando até o final da semana, início da próxima semana, mas o Vasco continua na pista, continua correndo muito atrás. A situação do angolano Lloyd Augusto é bastante complicada, tá? Não é fácil. Porque o Vasco já fez 3 propostas ao time turco. Já fez uma proposta inicial, depois diz que compra, depois faz um pouco maior, quase chegando àquilo que quer o Alanya Sport. A gente trouxe aqui um depoimento de um empresário que fala português, que trabalha na Turquia, e ele nos afirmou que o valor que estava sendo divulgado de 1 milhão de euros ia ser pouco, porque o Alanya Sport é um clube que vende e compra jogadores, e que teria comprado Lloyd Augusto por 3 milhões. E aí, vender por 1 não seria ideal. Além disso, na Turquia também se fechou a janela e o Alanya não pode contratar ninguém para o lugar do Lloyd. Então exigiu. O Vasco chega próximo a isso,
E é uma proposta muito boa para um jogador que não, né, tem grande repercussão. O próprio Alanyaspor é um clube médio no futebol turco. Mas, com o jogador já está tudo ok. Tudo resolvido. E agora há pouco, na sua rede social, o Lloyd mostrou que está muito afim. Mas é um cara, né, pavio curtaço. Porque ele já tinha falado isso há 2 dias atrás. E hoje ele fez uma live que ele abriu o verbo, quase que implorando ao Alanyaspor que quer sair, que quer ir embora, que não quer ficar, que quer jogar no Brasil, que quer jogar no Vasco. A gente vai ouvir o depoimento completo, porque ele tornou público, não tem problema nenhum, companheiros salvaram aí, e a gente faz questão de mostrar que com o Vasco está tudo ok. Com o Alanya também está ok. O problema aí me parece muito mais entre Alanya e Lloyd. Uma relação meio conflituosa, um negócio meio tóxico demais. Vamos ouvir então o Lloyd Augusto na live que ele fez hoje à noite, falando do seu desejo enorme, pedindo, pelo amor de Deus, me libera! Eu nasci sozinho, eu preciso viver, liberem um artista. Vamos ouvir aí o Lloyd. Me deixa em paz. Eu nasci sozinho, eu não nasci gêmeo, não nasci com ninguém, nasci sozinho. Só quiser ir para um sítio. Não importa, imagina, não importa. Os clubes têm que entender. Quando tua cabeça já não está boa, mentalmente tu já não estás bem, tu tens que respirar, tu tens que apanhar outros ares, tu tens que fazer o que te faz feliz. Então, se o Vasco está a pagar o que a Alanya está a pedir, não podem começar a fazer confusão de não, ele não pode sair, ele não pode... Não faça isso. Me deixem ser feliz. Eu quero ser feliz. Porque a vida daqui a pouco, o mundo pode acabar. Essa hora, se Deus que estiver lá no céu falar, rebenta tudo, Jesus desce. Hoje. Jesus tem que descer hoje. Jesus desce hoje, rebenta tudo e não vou jogar no Vasco. Então me deixa concretizar os meus sonhos. Só com a minha avó aqui na live vai dizer. Meu sonho sempre foi jogar no Brasil. É meu sonho. Independentemente do clube onde eu vou jogar. Tipo, é meu sonho. Então me deixem ser feliz. O que é que eu posso fazer? É me pressionar, é não sei o quê. Não dá, não sou foco artista. Eu sou artista, faço a minha arte, eu sou Picasso. Então, me deixem ser feliz. Rapaz, que figura, hein? Eu sou Picasso, deixa eu ser feliz, eu sou um artista, mas o mundo pode acabar amanhã. É verdade, Lloyd, o mundo pode acabar amanhã. Mas, enfim, tá fazendo lá a forçação de barra com os caras. O problema, de novo, é que faltam 8 dias para terminar o prazo de inscrição. Amanhã é quinta-feira, acaba na sexta-feira da semana que vem. Até resolver isso, trâmite, complicado, cara, muito complicado. Mas parece ser... Eu fico numa dúvida danada, porque eu acho que tá faltando uns malucos desses no Vasco, mas a gente não sabe também qual é o nível de comprometimento. A gente já teve uns outros aqui, o outro que chegou tarde de manhã no treino porque tinha brigado com a mulher, o Emerson Rodrigues. A gente já teve uns outros malucos aí, coisa de complicado, né? Talvez investir esse valor todo num jogador que tá aí, cara, emocionalmente, porque não é uma postura profissional, né? O cara vai para a rede social e esculhamba, parece um pouco o Davidson, até tem gente comparando aqui, né? Até parece que é o Davinho mesmo, de vez em quando solta umas pérolas aí, mas enfim, mas o Davidson a gente conhece, né? O Lloyd a gente não conhece. O Vasco está esperando ele resolver o pepino dele. Tanto é que o Marcelo Santana não está mais na Turquia, o Marcelo Santana está fora da Turquia. Já deixou lá as sementes. E aí tem que resolver da parte dele. Mas, paralelo a isso, o Vasco tem interesse em mais jogadores. O Vasco busca mais um atacante, de preferência um jogador para ficar ali na sombra do Verratti, porque conta-se com o Ryan, conta-se com o Adson, que a gente vai falar já já. O Vasco vai ter no meio do ano o David, claro que é uma dúvida como é que ele vai voltar. A gente está vendo aí Paulinho e Jair. Mas vai ter jogadores para essas posições, bem ou mal, numa composição. Mas não tem um reserva para o Verratti. Não tem um jogador que possa estar ali assim que o Verratti se machucar. Então é uma posição carente.
E sim, o Vasco está buscando mais um zagueiro. Não se sabe se é um zagueiro para agora, um zagueiro para fechar agora, porque bem ou mal o Vasco tem 4 zagueiros, colocando os meninos, né? Porque você tem Luiz Gustavo e Lincoln, que são os meninos da